Bem, meus amigos, eu quero tratar com vocês aqui, queria saber de vocês se vocês acham que a gente vai sair agora para fazer 3 jogos, né, 2 jogos fora, então, Ferroviária, depois Ituano, e aí depois a gente fecha na Curuzu contra o Maringá. E aí eu queria saber de vocês se vocês acham que a gente já volta aqui para Curuzu no último jogo classificado, ou vocês acham que a gente volta com a corda no pescoço. A gente vai demonstrar isso aqui na prática. Já adianto para vocês o que eu acho. Eu acho que a gente volta não classificado, mas eu acho que a gente volta virtualmente classificado. Eu vou te mostrar isso aí depois da nossa vinhetinha. E, meus amigos, não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, tá? A gente tem uma estatística aqui que mostra que a maioria das pessoas que assistem nosso vídeo não é inscrita no canal. Então te inscreve aqui no canal, a gente tem vídeos diários, né? Um vídeo pela manhã, o Café Bicolor, depois tem o vídeo da tarde, às 18 horas, tem o vlog, inclusive dá uma olhada no vlog aí, contra o Confiança, tá bem interessante. Tinha um vidente lá na Curuzu, então dá uma olhada aí, tá? Vou até deixar o card aqui linkado, tá? Bem, bora lá para nossa brincadeira, tá? Só que antes disso, eu preciso te mostrar o seguinte, né? A estatística de classificação de pontuação para ficar entre os 8 primeiros na Série C, que é o que importa pra gente, né, pessoal? Depois a gente vê se a gente ficou entre os 4, se joga dentro, joga fora, quem é o grupo, isso aí é irrelevante nesse momento. Bora pensar primeiro em classificar. Então a gente tem aqui, né, se a gente for olhar aqui as estatísticas, a gente tem Série C de 2023, foram 29 pontos. Depois a gente tem a Série C de 2024, 26 pontos, que foi uma das séries C mais fáceis de classificar, por coincidência, foi o nosso rival quem classificou em oitavo, né? Depois a gente teve a Série C de 2025 com 27 pontos, também um pouquinho mais tranquilo aqui, né, de classificar. Bem, só para a gente também não perder de mão aqui, tá? Deixa eu mudar aqui. Pronto, ó, tá aí a nossa tabela. Só lembrando, aquele que está fora do G8 é a Ferroviária com 24 pontos, que por coincidência é nosso próximo adversário, né? Então a Ferroviária é o nosso ponto de corte com 24 pontos e o Paysandu está em quarto com 26. Inclusive o Bruno Alves até lembrava na nossa live que a gente tem uma vantagem, porque a gente tem, dentre a galera que está brigando lá entre os 8, a gente tem 8 vitórias, né? A própria Ferroviária, que é o clube que está fora do G8, ela tem apenas 6 vitórias, enquanto a gente tem 8 vitórias. Então isso pode ser crucial lá na hora da decisão. O que está matando a gente ali é nosso saldo de gols, mas também nosso saldo de gol não é de se jogar tão fora assim, embora nossa zaga seja muito vazada, né? A gente acaba tendo um bom ataque também. Então, bem, agora sim, agora vocês podem, vamos dizer, entender aí como é que vai funcionar o nosso cálculozinho aqui, tá? Então, lembrando, 27 pontos em 25, 26 pontos em 24 e 29 pontos em 23, 23 pontuação foi alta. Isso dá pra gente, se a gente pegar numa média aí os últimos 3 anos, que o ponto de corte, se a gente fosse pegar uma média, né, daria ali 28, né, 29 não vai dar, porque 29 já foi muito alto, então 28, 27, tá? Bem, mas bora começar a nossa brincadeira com a nossa simulação, tá? Bora começar a nossa brincadeira com a nossa simulação. O que eu vou considerar aqui, tá? A gente tem que considerar isso aqui. Vai ser uma simulação clubista, tá, pessoal? Se aqui a ideia é a gente tentar entender que o Paysandu pode voltar classificado com base na nossa torcida, então, obviamente, que é uma simulação clubista. O que eu vou considerar? Eu vou considerar um resultado clubista, mas nem tanto assim, que seriam 2 empates fora, né? Obviamente que isso é clubista porque a gente segura Ituano e Ferroviária, mas também não é tão fora da realidade, né, pessoal? Sinceramente, apesar dos jogos no interior de São Paulo serem complicados, o dia que a gente pensar que contra Ituano e Ferroviária a gente não pode empatar, sendo que a gente tem um elenco, sim, acima da média nessa Série C, então, bem, vamos considerar esses 2 empates fora e depois a gente volta para a tabela, tá? Bem, então bora começar a nossa simulação. Volta Redonda e Ituano, né? Vamos colocar aí Volta Redonda e Ituano. O Volta Redonda tá ali no nem. Eu posso até colocar uma vitória aqui do Ituano, embora isso não seja uma simulação clubista, né? Que se eu quisesse ser clubista eu segurava o Ituano. Amazonas e Botafogo, os dois vivem um bom momento, né? Então aqui eu vou colocar o empate. Brusque e Inter não interessa muito pra gente, né? Porque praticamente são 2 times classificados. Vou colocar aqui uma dentro de casa o Inter, tá? Santa Cruz e Maranhão, muito provavelmente Santa Cruz deve vencer. Floresta e Anápolis, o Anápolis
vem numa boa campanha aí, a gente já falou que o Anápolis está lá embaixo, mas não é cara de time de rebaixamento, então vou colocar aqui o empate. Caxias e Figueirense, o Figueirense vem oscilando muito, o Caxias tem um pouco mais de sustentação, então vou dar a vitória para o Caxias, embora isso seja ruim para a gente. Confiança e Maringá, né, o Confiança que quase arrancou aí uma vitória, vou colocar aqui um empatezinho. Barra e Itabaiana não interessa para a gente, né? Vou considerar aqui o nosso empate, né? Guarani e Ipiranga, acho que o Guarani deve vencer, tá? O Ipiranga tá muito no lucro de estar lá no G8. Bem, e para nossa simulação, né, que a gente considerou aí como premissa 2 empates, né? Obviamente que se ganhar aí nesse fala. Então, Volta Redonda e Floresta, acho que a gente pode colocar um empatezinho aqui. Botafogo e Guarani, acho que o Botafogo está muito forte dentro de casa, né? Tá em alta, então acho que o Botafogo deve ganhar. Mas meio que aqui tanto faz, porque os dois estão ali à frente da gente, né? Confiança e Anápolis também, como não interessa pra gente, vou colocar o empate aqui. Santa Cruz e Caxias. Então vejam, pessoal, que os clubes que estão atrás do Paysandu estão se enfrentando, né? Santa Cruz e Caxias. Eu vou colocar aqui o Santa Cruz vencendo o Caxias, tá? Inter de Limeira e Figueirense. Vou colocar Inter aqui vencendo o Figueirense. E Brusque e Amazonas. O Amazonas, como vem em boa campanha, vou colocar o empate. Maringá e Barra. Infelizmente, o Maringá ele não vem fazendo boa. Desculpa, o Barra não vem fazendo boa campanha, mas eu vou considerar o empate por conta que o Maringá é muito fraco em casa, levou uma goleada do Amazonas e o Barra está desesperado para ser da zona do rebaixamento, vou colocar o empate. Isso aqui não interessa para a gente. Ipiranga e Ferroviária, vou colocar o empate, porque são dois times que se equilibram, né? Bem, pessoal, com essa simulação aí, né? Claro que existe aqui e ali um resultado que vocês podem discordar, mas são resultados dentro do razoável. O Paysandu ficaria com 28 pontos e o primeiro clube fora do G8 seria a Ferroviária com 26 pontos. Então percebam, pessoal, que claro, matematicamente o Paysandu poderia perder e a Ferroviária passar, mas o Paysandu ia ter que perder, o Caxias ia ter que ganhar, o Ituano ia ter que ganhar e a Ferroviária ia ter que ganhar. E eu vou mais, tá? A gente nem sabe, de repente na última rodada, o Caxias, vamos ver se o Caxias, Ituano e Ferroviária se enfrentam. Vamos lá. Ferroviária não enfrenta, nem Caxias, nenhum deles se enfrenta. Então, percebam que se essa simulação for verdade, e eu acho que está dentro de uma média razoável, a gente estaria a 2 pontos longe do nono colocado. No entanto, como são 8 vagas, a chance de você teria que ter o tropeço do Paysandu, né, perder, e além do Paysandu perder, Caxias, Ituano e Ferroviária vencer. Né? Então, ou seja, por isso que eu digo que eu acho que 2 empates, eu estou te mostrando aqui por A mais B, que com 2 empates a gente não volta classificado, mas virtualmente classificado. Porque a gente poderia, inclusive, jogar por um empate contra o Maringá, né? Então, como a gente tem uma vitória a mais, então a gente poderia jogar por um empate contra o Maringá e a Ferroviária, mesmo vencendo, porque como a essa altura do campeonato só teria 6 vitórias, ela não ultrapassaria a gente, né? Então, percebam que aí, na pior das hipóteses, a gente poderia chegar em 8º colocados apenas necessitando de um empate. E eu acredito muito nisso, tá, pessoal? Por quê? Porque, prestem atenção, qual foi o pior momento do Paysandu? Foi aquela sequência de 6 jogos em que a gente teve 4 derrotas, né? Na teoria, e aí na teoria, né, se a gente for olhar ali os lados estatísticos, né, na teoria vai ser muito difícil o Paysandu de novo ter uma oscilação terrível, e além dele oscilar de forma terrível, todos os outros 5 que estão atrás dele, porque eu estou considerando o nono colocado, né, já que ele está em 4º, então o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º vão ter que ter uma performance no mínimo estável, e o Paysandu vai ter que ter uma performance muito instável. Então, assim, claro, pessoal, que tudo pode acontecer, mas eu acho que são muitos fatores para que a gente saia desse G8, embora 2 pontos de fato seja aí bem assustador. Claro, eu como torcedor fico desesperado, mas quando a gente vai olhar a matemática fria, a chance disso acontecer é pequena. Pode acontecer, mas é pequena.
Porque você tem que ter muitos times ganhando muitas partidas, sendo muito estável, e o Paysandu, que tem um elenco, né, que a gente concorda que é um elenco, na pior, se tu for pessimista, na pior das hipóteses, o Paysandu tem um elenco na média. Então, é diferente se fosse uma Série A, por exemplo, numa Série A, quando tu pega, né, só para dar uma alfinetada aí no nosso rival. O nosso rival tá ali no bolo, né? Ele não tá morto no rebaixamento. Só que quando tu vai olhar o elenco do rival e tu olha um elenco do Internacional, um elenco do Vasco, um elenco do próprio Mirassol, a chance do elenco do Remo passar, né, embora a matemática ainda seja quase igualitária para esses outros clubes, a chance do Remo passar esses clubes é menor. Por quê? Porque o elenco dos outros clubes é bem melhor, embora, né, estatisticamente a pontuação seja parecida. Quando a gente traz isso para a Série C, para o nosso caso é o inverso, né? A gente está com uma vantagem de 2 pontos e o nosso elenco é igual ou melhor aos demais. Então, tem que esses elencos virar o Real Madrid do dia para a noite e a gente voltar àquela oscilação negativa que a gente teve de 6 partidas e 4 derrotas. Né? Então, eu sinceramente acho isso bem difícil. Agora, o que poderia ser uma tragédia é a gente perder os 2 jogos lá fora. Aí sim a gente se complicaria, não só pela matemática em si, mas porque os 2 jogos são confronto direto. Tanto Ituano quanto Ferroviária, né? Se a gente for olhar aí, tanto Ituano quanto Ferroviária estão na nossa cola, são concorrentes diretos, né? Então, por conta dessa dificuldade, né, o Ituano aí com 26 pontos e a Ferroviária com 24 pontos. Aí sim, se a gente perder, aí eu digo para vocês que toda essa matemática vai por água abaixo, tá? Mas com 2 empates, eu creio sim que a gente vá voltar virtualmente classificado. E claro, né, pessoal, como a gente é torcedor, e não só por ser torcedor, mas porque a gente sabe que esse elenco pode entregar, tá? Eu até fiz um vídeo falando sobre por que o Paysandu caiu tanto de desempenho. Eu, sinceramente, aqui vou dar uma meia-culpa pro Tume, para a diretoria, porque eu acho que esse elenco é sim acima da média, então é o elenco que está devendo, então é o elenco que a gente tem que cobrar, e obviamente o Júnior Rocha por ser comandante, tá? Um time que tem Marcinho, Ítalo, Juninho, Caio Melo, né? Pedro Henrique, não dá para ficar numa situação, né, do jeito que a gente tá aí meio que não vai, né? Cara, quando você olha, eu já falei isso 1000 vezes, olha para cima da tabela, né? Brusque, Santa Cruz, Inter de Limeira, Guarani, Botafogo. Pelo amor de Deus, né, pessoal? O que esses times têm que a gente não tem, né? Então, sinceramente, além do mais, se a gente voltar lá para a média, né? Em 23 foi 29 pontos, em 24 foi 26 pontos, e em 25 foi 27 pontos, não é possível que agora do nada a tabela ia para 30 pontos, né? Então, eu creio sim que com 2 empates a gente volta virtualmente classificado, né? Mas se Deus quiser, eu até, não só como torcedor, como eu falei para vocês, até olhando do seu ponto de vista técnico, a gente sabe que esse elenco tem de onde tirar, já que quando a gente olha para cima, a gente não vê elenco tão superior ao nosso. Então eu creio que se Deus quiser, a gente traz pelo menos uma vitória desses 2 jogos aí. Mas quero ouvir tua opinião. Tu acha que a gente volta classificado? Acha que a gente vai jogar na Bacia das Almas aí nos últimos jogos? Comenta aqui, tá bom? Forte abraço e até a próxima.